assim que o terreno costuma ficar depois que as máquinas param de trabalhar. Aqui o material precioso é a areia. Existe a retirada da vegetação, pode existir a poluição do lençol freático. A matéria-prima, essencial para o setor da construção civil, precisa e pode ser retirada da natureza. Mas quando isso é feito de forma irregular, os danos ambientais são bem mais graves. Além de discutir esse problema ambiental, o Via Legal de hoje também mostra um projeto polêmico que pode mudar a paisagem no centro do Recife. Para começar, o caso de um homem que matou a ex-mulher e pode ter que indenizar o INSS. O Via Legal começa agora. Quando se fala em crimes como homicídio, a pena de prisão é a mais conhecida, mas não a única. Pelo menos no caso de homens que matam mulheres. Esses agressores também estão na mira do INSS. A diferença é que no caso desse tipo de processo, a punição é financeira. Helenilson e Valdirene se conheciam há pouco menos de um mês. Estavam iniciando um relacionamento amoroso, que foi interrompido por uma tragédia. No dia 26 de agosto de 2012, eles passaram um dia nesse clube. No fim da tarde, quando voltavam para casa, a pé, pelo acostamento dessa rodovia, foram atropelados por um carro que vinha a mais de 100 km por hora. Os dois morreram na hora e o motorista fugiu sem prestar socorro, e a pé. É que o carro não saía do lugar. Ficou assim, olha só, totalmente destruído. Pela placa, a polícia identificou o dono do veículo e descobriu que foi ele, o autor do que mais tarde se revelou um crime passional. O homem que matou Helenilson e Valdirene era o ex-marido dela. Ficou bem demonstrado que a motivação dele foi torpe e foi por ciúme. Que ele alimentava a esperança de retornar o relacionamento com a ex-esposa. Clóvis Pereira foi reconhecido por João, testemunha do atropelamento. O amigo de Helenilson diz que só escapou porque estava a alguns metros à frente do casal. Quando o carro bateu, eu estava aproximadamente a 50 metros de distância, que eu olhei para trás, eu vi praticamente só aquela nuvem de fumaça, aquela poeira preta. A batida foi tão forte que ele ultrapassou o vidro do carro, bateu lá no banco do passageiro. João não conhecia Clóvis, mas diz que depois do assassinato, soube que ele já vinha fazendo ameaças ao casal. Eu já vi o comentário dos vizinhos, falando que ele ameaçava ela direto, de morte, matar ela e matar o namorado dela. Na minha intenção, eu acho que ele matou mesmo por querer. A polícia, o ex-marido de Valdirene, disse que foi tomado por um sentimento de raiva. Mas o delegado ainda tem dúvidas se ele cometeu o crime por impulso ou premeditou o assassinato. Ou ele estaria ali já esperando que eles passassem, ou ele estava por acaso ali e viu que eles passavam, e aí veio esse sentimento de raiva que fez com que ele pegasse o veículo e atropelasse. Isso aí só ele poderia esclarecer. Clóvis está preso. Foi indiciado por homicídio doloso qualificado e pode ser condenado a até 30 anos de cadeia. Ele não deu qualquer chance de defesa. Pegou repentinamente, ele veio por trás. Do relacionamento com Clóvis, Valdirene deixou uma filha de 16 anos. Já Helenilson era pai de 3 crianças, de 6, 7 e 9 anos. Com a morte dos pais, que eram segurados da Previdência, os 4 menores passaram a receber uma pensão. Benefício que vai ser pago até que eles completem 21 anos. Mas para o INSS, não é justo que esse dinheiro saia do bolso do contribuinte. Por isso, além de passar boa parte da vida na cadeia, Clóvis também pode ser obrigado a arcar com cada centavo recebido pelos dependentes do casal assassinado. O INSS fez as contas. Até agora já desembolsou R$ 6.187 com as pensões.
É esse valor e mais o que ainda vai ser pago que o Instituto quer de volta. Por isso, está processando Clóvis na Justiça Federal. Porque nesse caso está sendo provocado esse ônus em razão de uma violência, de uma covardia praticada contra uma mulher. Então a ideia fundamental é essa, que não faz sentido que todos os trabalhadores do Brasil arquem com um ônus em razão de um ato doloso praticado aí por um agressor. Se for condenado e ainda estiver preso, o homem pode ter os bens confiscados. Se não houver recurso disponível no momento que ela estiver presa, no momento que for finalizada a ação judicial, a execução pode aguardar também um momento posterior em que ela tenha esses recursos e que seja possível fazer o pagamento. A irmã de Helenilson não se conforma com o que aconteceu. Ela conta que 3 meses antes da morte do pai, as crianças já haviam perdido a mãe. O mais velho sofre muito. Porque ele fala que agora não tem pai para ajudar ele, ensinar as coisas para ele. A decisão do INSS de repassar a conta a homens que agridem mulheres é recente. Começou em 2012 e, segundo o Instituto, não pretende apenas punir, mas, acima de tudo, educar os infratores. Aquela pessoa vai aprender que ela não só vai pagar pelos seus atos na esfera penal, mas também perante o INSS. Ele tem que pagar mesmo. Pagar porque ele pense 2 vezes em fazer, depois que estiver solto, fazer de novo com outras pessoas. As primeiras ações do INSS contra agressores de mulheres chegaram aos tribunais há pouco mais de 6 meses. E o Instituto já teve a primeira vitória. Por ordem da Justiça Federal, um homem que matou a ex-companheira na cidade de Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul, vai ter que reembolsar a autarquia. A Previdência pretendia receber R$90 mil, que é o valor a ser gasto com a pensão por morte às filhas da vítima. Na primeira decisão, o juiz impôs o pagamento de R$18 mil, 20% do total da despesa. Nesse endereço, você pode se informar sobre essa nova investida do INSS. No Brasil, ainda é comum as pessoas precisarem recorrer à justiça para resolver questões simples, aquelas em que o direito de quem propõe a ação parece óbvio demais para ser questionado. Um exemplo que a gente mostra agora vem do Rio Grande do Sul e ilustra uma falha administrativa que se repete em todo o país: a aplicação de multas de trânsito em situações absurdas. A situação é no mínimo inusitada. O motorista descobre que, mesmo sem sair de casa, foi multado como se estivesse a mais de 1.500 quilômetros de onde vive. Estava operado, estava em recuperação, precisava do carro para poder fazer fisioterapia e tudo mais, né? Eu não tinha como meu carro ou eu estar neste local. A multa por excesso de velocidade foi entregue em Porto Alegre, onde Alberto mora. O documento informa que a infração havia sido praticada na BR-101, no estado do Rio de Janeiro. O veículo flagrado pela fiscalização tinha a mesma placa do carro do servidor gaúcho. Foi surpresa, né? Fiquei surpreso e tive que ver o que eu podia fazer, como ir na federal, saber qual era o procedimento correto que eu devia tomar, né? Ele conta que enfrentou uma verdadeira romaria para provar que não tinha cometido a infração. Na Polícia Rodoviária Federal, foi orientado a recorrer. Mesmo assim, Alberto diz que precisou ter paciência para se livrar do problema. Eu achava que entrando com recurso levaria uns 90 dias para eles deferir ou indeferir a multa, né? E levou praticamente 2 anos até ter uma resposta exata deles, dizendo que a multa tinha sido anulada e tudo mais. A multa de cerca de R$200 só foi anulada no começo desse ano. Alberto resolveu a questão pela via administrativa, mas nem sempre é o que acontece. Em Santa Catarina, um motociclista só conseguiu se livrar de uma conta indevida depois de recorrer aos tribunais. Ele recebeu 4 multas em um intervalo de 10 dias. Na última autuação,
A única em que houve a abordagem, os policiais perceberam que a placa da moto era clonada. Mesmo assim, o Estado manteve as infrações e insistiu na cobrança. Um erro grave na avaliação da Justiça Federal. Este é o caso idêntico, porque pela fotografia teria sido esse cidadão. Mas com a investigação mais aprofundada se verificou que ele não era o veículo dele que trafegou naqueles horários e praticou essas infrações, né? O desembargador federal que atuou no processo faz questão de dizer: em casos como esse, em que a inocência do motorista está provada, a questão deve ser solucionada longe dos tribunais. Obrigou essa pessoa a entrar em juízo, movimentar toda a máquina judiciária, que ela é uma máquina pesada, é custosa. O juiz teve que fazer uma instrução toda ampla, veio para o tribunal. A prova efetivamente ela não é conclusiva. Há uma série de outros indícios, de outras provas, né, que levariam, né, e que levaram efetivamente aos desembargadores a se convencerem de que houve, né, a clonagem da placa. Mas a prova conclusiva ela só poderia ter sido, digamos, afirmativa se houvesse efetivamente uma perícia para constatar a clonagem, a dita clonagem da motocicleta. O que não foi feito? O que não foi feito. Clonar placas de carro é crime. O Código Penal prevê uma pena que vai de 3 a 6 anos de reclusão. De acordo com o diretor técnico do Detran Gaúcho, o motorista que for vítima desse tipo de fraude deve tomar algumas providências para, pelo menos, amenizar as consequências. São 3 aspectos bem relevantes. Primeiro, o registro da ocorrência policial, comunicação à Polícia Civil. Segundo, a vistoria do veículo no órgão administrativo, no Detran, junto ao CRVA. Terceiro, o lançamento de uma restrição administrativa, para que seja conhecido de todo o sistema de fiscalização do trânsito, essa condição que pende sobre a placa do seu veículo. Alberto sabe que as medidas dão trabalho, mas reconhece que é o único jeito de evitar prejuízos ainda maiores. Tem indignação como cidadão que paga seus impostos. Não é só o valor da multa, né? Tem mais a pontuação que fica no teu prontuário como condutor, sendo que tu perde os descontos, né, que tu tem ali de IPVA do veículo, né? Tem mais isso. Muita gente não sabe, mas todos os anos uma parte significativa dos brasileiros precisa arcar com uma despesa extra. É a contribuição imposta pelos órgãos de classe. A conta costuma ser alta e gerar reclamações. E para piorar a situação, durante muito tempo faltou clareza na hora de definir o valor da cobrança. É sempre assim, mal o ano arranca e as contas começam a vencer. E no caso de quem exerce profissões regulamentadas, tem ainda um outro compromisso, a anuidade cobrada pelos conselhos de classe. Vitório, que é técnico em mecânica, sabe que não dá para escapar dessa despesa. Ele supervisiona uma equipe responsável pela manutenção de 74 viaturas do Judiciário no Rio de Janeiro. Para exercer a função, ele precisa estar em dia com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Este ano, a cobrança subiu de R$ 175 para R$ 190. Isso para profissionais de nível técnico. Para quem tem nível superior, a despesa saltou de R$ 350 para R$ 390. Eu concordo no pagamento da anuidade porque é uma maneira que você tem para custear o CREA. Mas acontece que, para esse ano, o aumento realmente foi muito alto. Custo que não pesa só para engenheiros. Regionais da Ordem dos Advogados do Brasil também elevaram a cobrança. No Rio de Janeiro, por exemplo, a alta foi de quase 17%. A conta subiu de R$ 680 para R$ 795. Já a anuidade definida pelo Conselho Federal de Medicina passou de R$ 500 para R$ 527 em 2013. E esses órgãos, chamados órgãos fiscalizadores da profissão, estabelecem anuidades que estão muito distantes da realidade econômica dos médicos. Há uma desproporção entre salários que são pagos e os valores que essas anuidades são cobradas. Para um médico do Serviço Público do Rio de Janeiro, que ganha em torno de R$ 1.500, você está falando de uma anuidade que corresponde quase que à metade
desse salário. O valor das anuidades é uma das explicações para os altos índices de inadimplência. O Via Legal mostrou que o assunto é discutido em um número cada vez maior de processos. São tantos os questionamentos que, em São Paulo, por exemplo, a Justiça Federal chegou a organizar mutirões de conciliação no ano passado, uma alternativa para que dezenas de profissionais em débito pudessem regularizar a situação junto aos conselhos. Eu já consigo equacionar minha dívida, já elimino um problema, então acho que é principalmente por isso, para evitar de entrar na justiça. O debate sobre as anuidades é velho e bem confuso. Uma lei federal de 1982 autorizava os próprios conselhos profissionais a fixarem os valores. O único limite previsto era para a correção anual, que deveria seguir um antigo índice de preços, o MVR. A Constituição de 1988 trouxe mudanças, passou a considerar as anuidades definitivamente como tributos. Com isso, os valores só poderiam ser definidos por meio de lei federal. O problema é que essa lei só foi criada 23 anos mais tarde. E durante todo esse período, quem discordava dos valores só tinha uma alternativa: recorrer à justiça. Foi o que fez o engenheiro aqui no Rio de Janeiro e deu certo. Os desembargadores entenderam que, além da correção monetária feita de forma ilegal, nem as anuidades estavam valendo, já que tinham sido definidas por resolução. Os cálculos haviam sido feitos antes da publicação da Lei 12.514, de outubro de 2011. É nela que estão as regras atuais, válidas para todos os conselhos, menos a OAB, que segue as normas do próprio Estatuto. Hoje, para profissionais de nível superior, o teto da primeira cobrança é de R$ 500. Para os de nível médio, o máximo é de R$ 250. O desembargador Paul Eric explica que a lei também autoriza a correção da anuidade pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Quer dizer, fixou no teto, dali para frente, se não sobrevier uma nova lei, de um ano para o outro só pode haver o reajuste em relação à reposição inflacionária, aqui no caso a correção monetária. Até quem perdeu parte da liberdade na hora de fazer a cobrança vê vantagens na criação da lei. O vice-presidente do CREA no Rio de Janeiro diz que a norma trouxe mais segurança ao Conselho para impor essa obrigação aos profissionais registrados. Então, hoje a gente tem essa tranquilidade de saber que a gente está cobrando um valor que é definido por lei. Sobre os reajustes, o Conselho Federal de Medicina sustentou que a correção ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que fechou 2012 em 6,2%. Já a regional da OAB no Rio informou que o aumento da anuidade foi necessário para repor perdas de anos anteriores. A lei que regulamenta a cobrança também prevê descontos para pagamento antecipado e a possibilidade de parcelamento em, no mínimo, 5 prestações. Uma riqueza enorme que se perde por causa da ambição de pessoas que ignoram a lei na tentativa de aumentar os lucros. No Brasil, a extração de areia está entre as atividades que mais geram danos ambientais. Uma ameaça e tanto que ainda é agravada pelas dificuldades de fiscalização. O número impressiona. O Brasil produz 700 milhões de toneladas de areia e brita por ano. A origem de boa parte desse material é o estado de São Paulo. Já o destino, as obras espalhadas pelo país inteiro. Essa produção toda ela é utilizada em obras de infraestrutura, saneamento, enfim, obras públicas e também na construção civil como um todo. Só no estado de São Paulo, a atividade movimenta pelo menos 600 empresas. Mas é no Vale do Paraíba que está localizado um dos principais polos de exploração de areia. Mas a retirada dessa matéria-prima, que gera tanta riqueza para o estado, também significa prejuízos ao meio ambiente. O Rio Paraíba do Sul, um dos mais importantes da região, é um dos mais afetados, principalmente porque algumas empresas insistem em agir de forma irregular.
para retirar essa areia, existe um impacto sobre o rio. Existe a retirada da vegetação, pode existir a poluição do lençol freático e tem uma coisa que é assustadora no Vale do Paraíba. Nós temos atualmente quase 2.000 lagos artificiais ao longo do Vale do Paraíba, dentro desses portos de areia, e a evaporação desses lagos pode inclusive ter algum tipo de impacto climático. Os regimes de chuva talvez possam mudar com o passar do tempo na nossa região. Um estudo do governo de São Paulo mostra que a cada 4 empresas que operam na região, uma está fora da lei. Para vocês terem uma ideia, em 2005, um relatório apontou que no estado de São Paulo existiam pelo menos 3.000 portos de areia clandestinos, sem nenhum papel, nada oficial. E mesmo esses que são oficiais, alguns deles não fazem essa correção, né, da cobertura da vegetação, então as áreas são abandonadas e o que a gente vê, na verdade, é sempre o mesmo cenário. A extração de areia só pode ser feita com autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. O órgão controla a exploração de tudo que está no subsolo e que, por lei, pertence à União. Além disso, também é preciso outras licenças, tanto do Estado quanto do município. Quem ignora essas exigências comete um crime. O problema é que, na maioria dos casos, a fiscalização chega tarde demais, quando os exploradores já abandonaram a área. E mesmo quando os responsáveis são localizados, não é fácil garantir a punição. Em Taubaté, no interior de São Paulo, a Justiça Federal condenou um empresário que atuava há 4 anos sem licença, mas ele fugiu e nunca foi localizado. Apesar de 2 licenças, uma municipal e outra estadual, ele não tinha a principal delas. E por isso mesmo ele não deveria ter extraído. E mesmo assim, ele extraiu o mineral que não deveria. O presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Areia de São Paulo reclama da demora e da burocracia para a liberação das licenças. Segundo especialistas, o tempo médio para se regularizar uma mineradora é de 3 anos. A visão que a gente tem com relação à parte de licenciamento é a morosidade no licenciamento. Seja na esfera estadual, às vezes na esfera municipal, como também na esfera federal. E se engana quem pensa que a concessão da licença significa o fim das preocupações para o empresário. Junto com o direito de explorar, vem o compromisso de fazer a compensação ambiental. É feito um estudo por uma equipe multidisciplinar, profissional das ciências agrárias, profissionais da área de solo, de biologia. É feito um estudo ambiental e é sugerido algumas espécies a serem plantadas adaptadas àquela região. Isso é feito com o prévio preparo do solo para que esse plantio possa ocorrer e tenha sucesso à recuperação ambiental. Este empresário, que está no ramo há 35 anos, sabe da importância da preservação. Ele conta que nem sempre foi assim, mas que hoje tem orgulho deste trabalho. O processo de extração anda junto com a recuperação. Conforme vai extraindo, vem se recuperando. Quem vê toda essa área recuperada hoje não imagina que há 10 anos aqui era um local de extração de areia. Mais de 100 espécies de árvores nativas foram plantadas ao redor do lago. Para quem viu a área desmatada, o resultado impressiona. Um exemplo de como é possível explorar e também cuidar da natureza. Eu sempre vivi dessa atividade. O mínimo que eu posso fazer é devolver isso que vocês estão vendo. Não é mais do que obrigação minha fazer isso. Aqui nós faz tudo possível para depois que terminar a extração nunca vai aparecer vestígio que foi uma mineração de areia. A intenção nossa é que fique assim que vocês estão vendo aí. E a natureza agradece? A natureza agradece. E é também por causa da necessidade de preservação do patrimônio público que moradores do Recife tentam impedir a realização de um projeto ousado, a construção de 13 prédios na região central da cidade. O empreendimento é visto como uma ameaça à paisagem do lugar, um dos mais conhecidos e valorizados da capital pernambucana. Esta é a área que pode mudar na paisagem do Recife, o Cais José Estelita, que fica no coração da cidade. São mais de 10 hectares cortados pelas águas do mar.
Vai do bairro do Cabanga até o Forte das Cinco Pontas. Pelo caminho, galpões abandonados, monumentos tombados, prédios históricos e o que sobrou da segunda estrada de ferro mais antiga do Brasil. Estas imagens simulam como pode ficar a região com a implantação do chamado Novo Recife. O complexo deve ser feito por um consórcio formado por 4 empresas. Pela proposta, serão construídas 13 torres de 20 a 40 andares ao longo do cais. A área total é de 101 mil metros quadrados. Estão previstas a construção de 810 apartamentos, 665 vagas para hotelaria, mais de 41 mil metros quadrados para escritórios e comércio e ainda 5 mil vagas de estacionamento. 45% do terreno são destinados à área pública, praças, jardins, ciclovias e espaços culturais. O projeto Novo Recife foi elaborado há 5 anos. No final do ano passado, foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Recife. O projeto é polêmico, rendeu 8 ações na Justiça. O principal ponto motivador dessas ações foi a possibilidade de causar danos ao patrimônio histórico da cidade. Existem interesses federais relacionados com o patrimônio histórico na área que podem ter problemas em razão deste projeto. E para que se faça qualquer alteração, é preciso que haja um sinal verde do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. Foi definido numa comissão em Brasília que a área que está afeta a essas não é atribuição, não tem valor cultural representativo do patrimônio nacional e, portanto, saiu daí a responsabilidade do IPHAN em opinar sobre esse projeto. A Prefeitura liberou as obras, mas impôs condições. O projeto foi aprovado, o Conselho de Desenvolvimento Urbano aprovou, junto com a comissão lá dos empresários, um conjunto de medidas mitigadoras, de ações mitigadoras. O que eu pedi agora, que está sendo escrito isso, formalizado, é o começo e o final de cada ação. E a multa, se por acaso ela não estiver dentro dos prazos sendo realizada. Os arquitetos responsáveis pelo Novo Recife correm contra o tempo para cumprir os prazos e adaptar o projeto às novas exigências. Como ele é um projeto de impacto, é um projeto grande, ele precisa, pela legislação, de atravessar um longo caminho de análises. Mas mesmo com a promessa dos empresários de cumprir as determinações da Justiça e da Prefeitura, há quem discorde do empreendimento. Setores da sociedade se mobilizam para impedir a construção do Novo Recife. Nesta audiência na Câmara de Vereadores, muita gente fez questão de se posicionar contra a proposta. Uma prova de que não vai ser fácil tirar os prédios do papel. Ele representa uma série de problemas urbanos do Recife e de várias cidades brasileiras que incharam e cresceram sem planejamento urbano e foram construídas seguindo somente os interesses das grandes construtoras. O Cais José Estelita ele é uma área de importância histórica e paisagística muito grande, porque ele está no entorno de bens tombados, do início da ocupação da cidade do Recife. Então você tem que preservar a visibilidade desse patrimônio, você tem que preservar a paisagem histórica do centro da cidade, do jeito que ele é, como coração da cidade. Nosso programa está terminando. Para rever as reportagens que mostramos hoje, também as edições anteriores, basta acessar nossos endereços na internet. Na próxima semana tem mais Via Legal. Até lá!